Sejam bem-vindos a mais um Corretando Podcast, o primeiro e único podcast imobiliário aqui da cidade de Biguaçu. Podcast que traz realmente grandes feras do mercado imobiliário e celebridades da cidade também. E hoje estamos aqui com um homem que já deixou o seu nome na história da cidade, um empresário aqui da região também, que atua hoje diretamente no mercado imobiliário. E para nós corretores de imóveis, uma figura bem importante aqui que também é delegado do Cresci, o senhor Ramon. Senhor Ramon, satisfação ter o senhor aqui no nosso canal hoje. Tá? Eu sei que provavelmente o senhor já é bem conhecido, mas conta um pouco da sua história para nós. Boa noite, obrigado aí pelo convite de vocês aí a esse podcast, Corretando com Podcast. Corretando Podcast. Corretando Podcast. Para mim a satisfação é falar um pouco da minha história, falar um pouco da minha vida e principalmente falar um pouco de Biguaçu, porque eu falo de Biguaçu com muito orgulho, né? Além de ser a cidade que eu nasci, a cidade que eu cresci, que eu criei a minha família, crio a minha família, tenho os meus negócios, pude administrar também a cidade. E isso para mim é uma grande satisfação falar um pouco sobre isso. Falar sobre o mercado imobiliário também é interessante, porque eu tenho uma frase que eu sempre repito, não sei se alguém já falou, e se alguém já falou eu estou copiando, mas eu tiro da minha cabeça essa frase que eu digo que quem faz uma cidade crescer, com todo, não é demérito às administrações, eu também fui gestor público, mas eu tenho uma frase que eu digo, quem faz a cidade crescer são os empresários. Eles é que fazem a cidade crescer. O poder público ele tem a função de ajudar a sociedade em quesitos básicos, seja educação, segurança e saúde. Isso eu acho que é prerrogativa do governo, é prerrogativa do Estado. Do Estado, quando eu falo, é município, Estado, federação. Mas quem faz a cidade crescer são os empresários, seja no ramo imobiliário, seja em qualquer outro setor, no ramo produtivo, gerando emprego, gerando renda, gerando impostos, né? Quem paga os impostos é que faz o município também arrecadar para poder pagar os seus benefícios, os seus contribuintes, os seus colaboradores que atuam diretamente nessas áreas que eu falo. Claro que existem outras áreas importantes também de uma administração pública, assistência social, meio ambiente, guarda municipal, mas o pilar básico é educação, saúde e segurança. Sim. Mas quando eu falo que o empresário é que faz a cidade crescer, o município ele tem que caminhar para e passo com o empresário, ajudando, não atrapalhando já é uma grande coisa, mas ajudando e dando condições com esse empresário cresça na cidade, seja ele fazendo prédio, fazendo casas, a cidade, os bairros, eles modificam também pela mão do empresário, né? Quando faz um loteamento, o município tem que até que agradecer quando o empresário vem fazer um loteamento no município, porque ele vai entregar o loteamento com luz, com água, vai entregar com um esgoto, com pavimentação. Então essa é a importância do setor imobiliário para o município de Biguaçu, para todos os municípios do Brasil, né? Mas principalmente para Biguaçu. Então é uma satisfação mais uma vez grande estar aqui, aceitando o convite de vocês. Estamos aqui para bater um papo. Exatamente, né? E vai ter muito papo para bater com certeza aí, que o senhor deve ter muita história para contar para a gente aí. Sim, sim. Né? E, senhor Ramon, o senhor começou na política bem cedo aqui também, né? Acho que aos 23 anos já estava na Câmara, né? Sim, eu me elegi vereador com 23 anos, fui o mais jovem da história. Esse recorde perdurou até agora, o ano passado. Da história de Biguaçu? Isso, Oh, que legal. Isso, perdurou até o ano passado, quando a menina agora se elegeu, acho que ela tem menos de 23 anos. A Bia Borba, 19, eu acho. Tem 19, né? Até então eu era o mais jovem. Bateu o recorde, vereador, isso. Eu torcia muito que fosse batido o recorde, porque eu acho que a juventude realmente tem que entrar para a política. Sim. A gente tem que arregaçar as mangas e entrar. Eu, na época, apoiado pelos amigos, pela família, me elegi vereador, depois me elegi presidente da Câmara também, aí foi o mais jovem ainda, esse recorde não bateram, o mais jovem presidente da Câmara, fiquei 2 mandatos como vereador, né? Me reelegi depois também, e depois mais 3 mandatos. Eu me elegi 2 vezes vice-prefeito e 1 vez prefeito, só que o meu mandato de 12 anos ele foi partilhado. Então 6 eu fiquei como vice-prefeito e 6 como prefeito. 6 anos. Por quê? Porque em 2014, né, nós estávamos na reeleição, eu e o Castelo teve que se afastar, teve que renunciar para poder cuidar da saúde, ele tinha um problema no coração sério. Naquele ano, 2014, ele já tinha ficado bastante tempo afastado para cuidar da sua saúde. Voltou, não conseguiu, ficou preocupado e achava que não ia segurar o tranco, porque realmente era muito pesado, é pesado ser prefeito de uma cidade.
como eu já estava do lado dele, já tinha ido para a reeleição, ele já me conhecia, sabia do meu trabalho, sabia do meu caráter, sabia que eu ia poder substituí-lo à altura, deu essa função para mim. Ele não avisou, não combinou nada comigo, simplesmente um dia que eu estava vindo do hospital, que meu pai também estava com problema no coração, eu tinha deixado o pai internado, passei na frente da casa do Castelo, o Castelo estava saindo com papel, com um envelope, voltei, parei o carro, daí eu olhei para ele, ele olhou para mim, vem cá, eu quero falar contigo. Assim, me entregou o envelope. Quando ele me entregou, eu assim, não é o que eu tô pensando, né? Porque ele dava sinais, tá? Que ele ia, em breve eu acho que eu não vou aguentar mais, vai te preparando. Mas eu não acreditava, achava que ele tava assim, só falando por falar. Me entregou, eu até me emociono quando falo sobre isso. Aí me entregou o papel e era a carta de renúncia dele. Eu ameacei rasgar a carta. Disse, não, isso não pode acontecer. Daí ele disse, não rasga. Já tem uma igual dessa sendo protocolada na Câmara e já tem uma protocolada no cartório eleitoral. Essa aqui eu só ia entregar para ti. Aí eu assim, pá. É claro que a gente prefere primeiro a coisa é a saúde do nosso amigo, né? E eu prezava pela saúde dele. Então, eu falei, cara, se tu acha que é melhor para ti assim, não, Ramon, estás preparado? Assume o barco, porque eu não vou mais arriscar a minha saúde, eu não consigo mais, eu não tenho mais condição, eu preciso parar, eu preciso dar um tempo. Eu preciso dar um tempo na minha vida, porque daqui a pouco eu posso ter um troço e aí é pior ainda. Aí toquei, fiquei até 2016 e depois me reelegi prefeito. Então, no caso, já contou com uma reeleição, né? Sim, então por esses 6 anos contou com assumir a vice-prefeito e depois se reeleger, foi isso? Da reeleição. Né? Porque tu só pode se reeleger uma vez, então tu só pode ficar 8 anos. Como eu já tinha ficado 2, mais 4, 6. Eu não pude ir para outra reeleição, porque daí ia 10. Passava. Então passava dos 8, né? Então só pude ficar 6. Na verdade, fiquei quase 7, porque ele se afastou 5 meses, se eu não me engano, para tratar de saúde. Primeiro ele se afastou, fiquei como prefeito em exercício, né? E em novembro ele renunciou definitivamente. O Ramon, assim, assumiu ali depois do Castelo, ficou 2 anos depois da reeleição, mais 4 anos. Qual foi o maior desafio para ti quando você assumiu como prefeito? Nos próximos 4 anos ali, que foi a tua reeleição, que daí de fato tu era prefeito da cidade, que também veio a pandemia ali na frente, né? Qual foi o maior desafio que tu encarou? Antes da pandemia, a pandemia foi uma coisa surreal, né? Que ninguém imaginava que aconteceria isso nas nossas vidas, mas aconteceu. Mas antes da pandemia, preciso fazer um retrospecto, que assim, quando a gente assumiu a prefeitura e o Castelo, nós tivemos muitos desafios pela frente e fomos colocando eles em prática, fomos colocando nossos projetos em prática, o município cresceu, a economia estava estável, né? A gente colocou vários projetos, depois eu posso citar várias obras que foram feitas. Em 2014 para 2015, veio a era da Dilma. E ali aquele governo da Dilma a reeleição da Dilma foi um fracasso, né? Porque o país estava... A economia estava horrível. Principalmente o setor imobiliário também estava sofrendo muito com isso. E aí, tu ser gestor do município, não conseguir trazer recursos, né? A economia... Aí vou voltar àquela primeira frase. Se o empresário não vende, o município não arrecada. Se ele demite um funcionário, é mais uma pessoa que está com um problema. E aí a economia começa a parar, porque é uma roda, né, que gira, né? Então aquilo ali foi talvez o meu maior desafio, porque tu vindo numa boa, de repente, tu vê o teu parceiro renunciou por problemas de saúde. Tu vê o município parando de arrecadar. Economia estagnada. Só que assim, né? A economia estagna, mas tu tens a tua folha de pagamento para pagar, tu tens os teus problemas para resolver, tu tens obras para continuar tocando, e isso foi o maior desafio, tu pegar, talvez aquilo ali me deixou com a casca bem grossa, porque tu começa, não adianta só também tu pegar um negócio tranquilo para tocar, também às vezes tem que ser testado, né? Aquilo ali foi o meu maior teste. Por isso que quando eu dizia, na minha eleição de 2016, que eu falava para as pessoas, olha, eu sou hoje, agora, o mais preparado, porque eu estou vendo como é que está a situação, eu estou aqui dentro, eu sou o mais preparado para tocar o município para mais um mandato. Não é? Eu não queria só ser prefeito por ser prefeito. Hoje, no momento,
fazer uma troca ali seria um projeto muito ruim para o município, porque daí eu já estaria preparado para tocar. Aí veio a reeleição, aí as coisas começaram a dar uma melhorada, mas muito pouco. Aí quando assumiu o Temer, que daí deu uma melhoradinha, mas assim, foi bem sacrificado, assim, porque... e outra coisa, né? Tu eleva muito a régua, aí tu tens cada vez mais puxar para cima, né? E aí tu, daqui a pouco não sai nada, tu já... Aí, 2015, isso eu tô falando 2014, 2015, nosso maior desafio, abrir o hospital. O hospital era o nosso grande projeto, nós tivemos outros grandes também, a UPA 24 horas, fomos a primeira UPA 24 horas da região da Grande Florianópolis a ser aberta, foi a nossa, que é gerenciada pelo Ministério da Saúde. Tivemos o grande projeto da macrodrenagem e nossa cereja do bolo era abrir o hospital. E agora como é que você faz? E vai, até que nós conseguimos esse recurso no Ministério da Saúde para poder manter o hospital. Porque uma coisa também é você abrir um negócio, abrir um instrumento, né? O outro problema é manter. Né? É igual você construir uma creche, tudo bem, constrói a creche, entrega a creche, mobilia ela, beleza. Isso, até aí tudo bem, mas depois tu tens um custo mensal. E aí professor, auxiliar de sala, merendeira, servente, e aí começa, custo. Então o grande desafio nosso não era nem só abrir o hospital, abrir para depois fechar ficaria feito, tinha que saber como é que você ia manter o hospital. E a gente fez um convênio com o Ministério da Saúde, fundo a fundo, fundo federal, fundo municipal, que até hoje ainda vigora, que a gente consegue manter o hospital. Então foi esse grande desafio. Só resumindo para te responder, é você pegar uma situação econômica difícil e tentar seguir em frente e não deixar a peteca cair, porque, como fala, a expectativa era grande, né? Pô, o Ramon vai continuar, ele tem que dar conta, né? E aí você faz um monte de malabarismo para poder conseguir tocar em frente. E nessa época da pandemia deve ter feito um bocado de malabarismo mesmo, né? Porque é uma coisa que ninguém esperava, né? A pandemia foi um problema sério, porque eu estava com muita coisa engatilhada, coisas inclusive que depois foram inauguradas pelo outro prefeito, que daí tiveram que parar tudo. Né? Inclusive eu entreguei a prefeitura com caixa bem bom. Primeiro porque eu sempre cuidava das contas, deixava elas sempre bem saneadas, e segundo porque tinha coisas que eu não consegui tocar porque não tinha a caixa. Recurso federal. Quem cuidava? A caixa. A caixa parou na pandemia. E para tudo. Então, além de tu ter esse problema, tu tinha o outro problema mais sério, que é as vidas, né? Que são daí tu adequar toda a tua rede de saúde para atendimento do Covid. Foi nesse período, inclusive, que primeiro nós inauguramos o hospital, depois nós inauguramos a maternidade. O terceiro passo seria a UTI do hospital. E a gente conseguiu abrir a UTI na pandemia, porque daí essa UTI serviu como suporte para a ala do Covid. E aí foi onde aí tu tinha recurso do governo federal, tu tinha recurso do governo estadual, mas tu tinha que também ter o recurso municipal para atender todo esse pessoal. Imagina, cara, tu tens... Tudo bem, a educação para, as crianças vão para casa, mas tu tem os profissionais de saúde, cara, e esses profissionais de saúde também ficam doentes. Sim, e eles às vezes o que mais ficavam, né? Porque estavam na frente, né? E hoje tem muito elogio ainda, que todo mundo comenta sobre a macrodrenagem. Eu acho que até hoje é comentado, que eu vejo muito pessoal comentar também sobre a maternidade, tipo, pessoas que tiveram lá, muito elogios. A maternidade de Biguaçu é absurda, minha muito filha elogio nasceu ali. Sim. É hospital particular, tá? Só particular, nível particular. Eu trouxe proprietários de maternidades particulares que ficaram de bobeira com a maternidade ali. Sim, falaram assim, pô, eu não tenho isso na minha. Não, é nível particular, nível particular. Ali foi um grande... Isso era um desejo nosso, né? Nascer biguaçuense, né? Nascer aqui em Biguaçu, né? Porque... E você não tinha um hospital aqui construído na Grande Florianópolis nos últimos 35 anos. O último hospital construído aqui foi o Regional de São José. Então, tu tinha que ter esse... Hoje, tu vai lá, não é só Biguaçu que atende toda a região. Tu vê carro de Paulo Lopes, Major Gessino, Nova Trento, Tijucas, todo mundo vem para cá. E tem que ser atendido, porque ele é regional também. Mas, então, a pandemia foi uma coisa, assim, cara, surreal, porque é um negócio novo, né?
nem todo mundo, acho que nem o governo federal sabia muita coisa que tinha que ser feito. Foram tudo aprendendo, é igual trocar a roda do carro andando, né? E aí vai indo. E aí tu tem que segurar o teu caixa. Volto a dizer, tu fecha o comércio também não arrecada mais. O município também para de arrecadar, e tu tens que gastar tens que investir na saúde mais ainda, né? E o material é caro, e vai indo. Cara, pô, foi um... eu não parei um dia na pandemia. Todos os dias eu estava na prefeitura, todos os dias eu estava na unidade de saúde. Cara, foi assim, sei lá, eu não gosto nem de lembrar, cara. Ainda bem que já passou tudo isso. Porque, pô, cara, foi um negócio, assim, surreal. Foi um negócio que ninguém nunca tinha passado, nunca nem imaginava, né? Então foi um negócio simplesmente novo, não só pro Brasil, mas pro mundo todo, né? Foi algo... E não tinha ninguém preparado. Não adianta falar que alguém estava preparado para isso, ninguém estava. Não. E foi um negócio de uma hora para outra, assim, muito explodiu. rápido, né? Foi muito rápido. Foi acontecendo. E tu tinha que se adaptar àquilo, e era tudo novo. E engraçado, né, cara? A pandemia trouxe tantas consequências, né? Além da questão da saúde, quantas pessoas perderam entes queridos. Mas, assim, ó, a pandemia ela deu uma mudada em alguns cenários, cara. Vamos falar do ramo imobiliário. Vocês podem falar melhor que eu. Quanto que valorizou o sítio? Sítio quase não tinha muito valor, alguns sítios, né? E começou a dar mais valor. Eu só queria sair da muvuca, né? Outro setor que... Cara, o setor de eventos, o setor de viagem apanhou, meu Deus do céu. Nós até depois conseguimos, com aquela lei Aldir Blanc, conseguimos até ajudar algum pessoal do setor do evento, que veio aquele recurso federal, fizemos cadastramento para poder ajudar, cara, porque realmente a galera quebrou. O setor de viagem é a mesma coisa. Aí a galera não gastava em evento, não gastava em viagem, não vai gastar em quê? Aí a galera que começava a fazer móveis começou a ganhar dinheiro, né? Porque aí tu ficava dentro de casa, pô, tem que reformar. Via defeito em tudo. E daí que o ramo imobiliário explodiu também, porque daí ficava dentro de casa. Minha casa é pequena, agora quero um apartamento que tenha piscina, quero um apartamento com 3 quartos. Quero um que tenha uma área de lazer maior. E assim foi crescendo cada vez mais, né? Mas foi nessa época também que deu um boom no valor dos imóveis, né? A pandemia foi uma loucura. Daí o cara não estava acostumado a ficar com a mulher dentro de casa, a casa era muito pequena para ficar os dois, né? Pô, preciso uma casa maior para ela ficar um pouco mais longe de mim. Ali foi um teste de casamento, né? Pra ver se aguenta mesmo. Outra coisa, muita gente ali testou o casamento. Não, mas tu brincadeiras à parte, cara, né? Depois tipo, eu vejo o Covid como um tsunami, que aí depois que baixou a onda, cara, que aí, porra, o mundo mudou, cara. Mudou. Outra coisa que mudou, né? É a questão da tecnologia hoje. Quanta gente faz reuniões agora online. Tudo isso, cara. Olha só a gama de coisas que o cara pode falar, né? Muita coisa parece que deu uma evolução. Por exemplo, as compras online. O pessoal começou a comprar mais. O pessoal se adaptou e não quis mais voltar ao tradicional. O home office, por exemplo. Pô, tem gente que o home office manteve até hoje. Era uma coisa que ninguém tinha antes. O home office era luxo, né? Sim. Hoje é, às vezes, prioridade. É verdade. É verdade. E eu vejo que o senhor fala bastante do hospital, que eu também sou meio puxa-saco daquele hospital, porque minha filha nasceu ali. Eu levei uma amiga pessoal nossa também para ter o filho. Teve o filho no mesmo dia que a minha filha nasceu, então a gente estava dividindo o quarto. Então eu acho incrível. Do hospital, hoje, de todas as melhorias que o senhor fez no seu mandato, o senhor acredita que é o que mais marcou? Mais marcou porque a gente pode enumerar centenas de obras, mas o hospital trata de vidas, né, cara? Então isso aí é muito importante, né, cara? A UPA 24 horas, que foi inaugurada em 2012, ainda eu era vice-prefeito do Castelo, também foi muito primordial, porque ainda não tínhamos a emergência 24 horas, né, cara? O município do tamanho de Biguaçu não tem atendimento 24 horas, era realmente muito triste isso. Então, mas o hospital, cara, primeiro porque fomos criticados pra caramba. Porque o hospital é feio, aquele modelo ali, como é que é, e que não vai ter condição de botar um hospital. Primeiro, cara, assim, ó, Biguaçu, cara, era uma coisa que, pô, tu querias fazer alguma coisa, vinha 5 para ajudar e 10 para atrapalhar. Aí, porque o hospital é muito baixo. Porque não sei o quê. Cara, só falando besteira, entendeu? Primeiro que o hospital ele foi feito daquela forma, porque ele foi uma parceria com a Organização Mundial da Família. Ele foi feito para não dar muita despesa, ele é um hospital fácil de manter, né? Segundo, porque, cara, ele era uma coisa que era fundamental para a gente ter o hospital, ter a maternidade, né? Coisas que
foi um sonho, até se vocês forem um dia lá no hospital, se você se lembrar, tem uma placa lá, tem 2 placas, a placa de inauguração, e como o Castelo participou desde o começo, e foi um sonho dele, cara, e assim, ó, do lado eu fiz uma placa que eu até agora eu ando muito esquecido, eu coloquei lá o autor, porque a gente tem que colocar o autor, né, cara, para não roubar a ideia, né, que também acho que o Raul Seixas canta, que é um sonho que sonha só, é só um sonho. Um sonho que soma em conjunto é o começo da realidade, né? Sim. Então eu fiz essa placa lá e agradeci o Castelo, porque foi um sonho dele que a gente sonhou junto e aí virou realidade, entendeu? Então a frase é Miguel de Cervantes, não sei, depois eu vou me lembrar. Eu sempre achei que era Raul. Não, o Raul canta, mas é... Pra mim era Raul que falava isso. Não, o Raul canta, mas a frase é de outra pessoa. É um filósofo e um poeta. E aí... aquilo ali foi um sonho que foi sonhado. Um sonhou, 2, 3, 4, 10, 25 mil sonharam e aí virou realidade. Entendeu? Por mais que daí tu tens uma meta na cabeça, a crítica, tu tens que absorver ela e usar ela ou como construtiva ou como combustível para tu conseguir ainda cada vez mais levar, né, cara? Então isso aí foi muito bacana. Então o hospital, por ser essa questão de salvar vidas, porra, no Covid, cara, ele ajudou demais, cara. Pessoas até hoje que me agradecem, porque daí nós abrimos uma ala só para o Covid, aí nós abrimos a UTI para atender pro COVID, e depois a UTI continuou, né? E assim, ó, a minha mãe pegou Covid lá, cara. Eu acho que ela pegou de mim ainda, pegou Covid lá, não. A minha mãe pegou Covid. Não sei se foi de mim, mas é que eu tinha pego também. E a minha mãe ficou muito ruim, cara. E aí eu comecei a ir para lá, como eu já tinha pego, eu comecei a ficar muito lá. E eu ia lá todo dia, né? E até, às vezes, nem poderia, mas como eu falei, eu já peguei Covid, tô ali, e a gente respeitava, e eu falava com muita gente. E uma coisa que me chamou muita atenção, cara, que o Covid foi um negócio que o principal problema dele, o medo que tinha que ter dele é que ele era muito rápido, cara, quando tu ficava doente. Se tu não cuidasse com antecipação, te levava à morte, né? Tipo, vou dar um exemplo assim, ó, cara, que é uma doença respiratória, né, cara? Então, o pulmão eu conversei com as médicas lá e ela dizia assim que quando vai pra UTI, cara, 70% não volta. Já vai meio condenado. Porque quando vai pra UTI é porque tá bem preocupante. E aí, cara, era o medo, o medo que eu tinha de quando a pessoa... E a minha mãe tava num quarto com mais um leito e ia uma pessoa lá, aí chegava uma paciente, um paciente. Aí, às vezes, ia pra UTI, daí a mãe chegava lá e me dizia, não voltou. Eu já sabia que não voltava mais. Eu só não falava pra mãe, mas a mãe já entendia, né? E aí, tinha até uma senhora do lado, que o nome dela tinha o mesmo nome da minha avó, que é mãe da mãe. E aí até a mãe chega depois aí no enterro dela, porque e era até lá dentro do Carlos, a minha mãe também nasceu. Então assim, cara, era porque o porquê que tu tinhas que entrar rápido, porquê que tu tinhas que saber, tu tinhas que procurar recurso rápido, né? E às vezes os idosos, eles assim são mais teimosos, né, cara, que não querem ir para o hospital, que não querem procurar. E às vezes quando ele é pro pulmão, é uma infecção respiratória, né? Então, tu tens que entrar rápido com antibiótico. Porque só tomar remédio não adianta. Tu tens que entrar rápido com antibiótico para matar aquela infecção no pulmão. Porque a infecção no pulmão é que dava... Eu estou falando a grosso modo, não sou médico, né? Mas, e também coisas que eu já esqueci, mas assim, se tu não entrasse rápido com a solução, complicava. Se agravava. Aí quando agravava era o problema. Então assim, a gente via assim, cara, a UTI foi fundamental, porque tinha uns 70%, mas tinha um 30% que voltava, né, cara? Eu tô falando de 70% no grosso modo, ela também não tem dados, assim, ela tá falando que realmente quando ia pra UTI é porque tava muito ruim. Sim. Quando você fala de saturação, né, quando a saturação baixava demais, e assim, ó, e cara, e começava a ficar preocupante que cada família que tu visitava, cada família que conversava, já tinha perdido uma pessoa, né, cara? Já tinha perdido um ente, cara, assim, ó. Depois teve aquela segunda onda, cara. Eu perdi uma prima, inclusive ela foi internada no Hospital Biguaçu, mas a minha prima era deficiente, ela era deficiente, ela não falava, e então eu acho que aquilo ali
né, agravou mais. Aí quando foi ver, ela já tinha debilidades, né, cara? E aí foi muito difícil. E depois, na segunda onda, cara, eu perdi uma tia, que era quase como a minha mãe. Ela não morreu do Covid, só que assim, ó, ela quando foi pro hospital não tinha vaga, cara. Não tinha vaga em hospital nenhum. Não tinha mais. Cara, não tinha o que fazer. Ela tava com problema na perna. Então, assim, ó, o hospital também tem as suas especialidades. Aí tem um problema na perna. Cara, o Hospital Regional de São José, que lá que tem a traumatologia, né, cara? Então, quando foi pra lá, cara, quando chegou lá, a gente conseguiu botar ela num corredor, cara. Porque não tinha vaga em lugar nenhum, cara. E aí, assim, era uma coisa do outro mundo. Particular, tu queria pagar 1 milhão num leito que não tinha, cara. Não tinha. Isso foi muito punk, porque não atingiu só o pobre, atingiu todas as classes, cara. Não é porque o cara era mais rico que o cara não morria. Cara, o negócio era punk mesmo. E aí ela também se foi naquela época, assim, foi bem doído pra nós, porque o cara não conseguiu fazer, entendeu? Aí a minha dor, eu imagino quantas pessoas não passaram por essa dor, né, cara? Que tu chega assim, conheci um cara também, eu era meu amigo, só que ele não tava mais morando aqui. Ele tava morando no Paraná, mas ele era muito amigo nosso quando tava aqui. E a esposa dele também me ligou dizendo que ele tinha morrido, cara. Ela assim, Ramon, não entendi. Ele foi pro hospital, do hospital ele tava bem, do hospital daqui a pouco não falava mais, daqui a pouco foi pra UTI e a gente não viu mais ele. Porra, cara, ele tinha o quê? 50 e poucos anos. Então assim, ó, não tinha faixa etária, não tinha faixa social, não tinha nada, né, cara? Uma doença que pegou todo mundo e foi bem punk. Até falava que não os mais velhos, tudo, mas pegou todo mundo, né? Sim, essa é a verdade. Uhum. Vamos, agora falando do mercado imobiliário, você como um conhecedor do mercado imobiliário e empresário aqui na nossa região, como é que você vê o nosso cenário atual aqui no nosso município hoje? Bem, eu tô nesse ramo, não muita gente sabe, porque como a minha vida pública era muito intensa, eu também não tinha tempo de me dedicar, mas eu tenho um escritório que faz financiamento imobiliário já há 16 anos, tá? É claro, como eu volto a dizer, eu não me dedicava tanto, né? Porque eu me dedicava corpo e alma na prefeitura, até quando eu era vice-prefeito, quando eu abri o escritório eu era vice-prefeito. E aí eu tinha um gerente aqui na Caixa que ele sempre cobrava muito, cara, te dedica ao teu negócio, cara, te dedica ao teu negócio. Esse cara, mas não tem tempo, isso que eu só era vice. E aí ele dizia assim, cara, quando às vezes ele melhorava os números é porque ele dizia, estás lá dentro, aí melhora as coisas. Quando tu sai, não melhora. E ele cobrava até minha produção, né, cara? E aí eu disse, mas meu desafio era aquele ali, eu tava na prefeitura e não queria decepcionar também, né, cara? Mas então, depois, né, quando saí da prefeitura agora em 2020, eu voltei, tô dando mais atenção, tô enxergando o mercado imobiliário de outra forma, porque então a gente também tem mais abrangência em olhar, né? Eu vejo assim, ó, Biguaçu teve um período que, né, eu vou dizer para vocês que até eu não gosto de ser tão saudosista e falar tanto do passado, assim, porque parece que o cara já tá com 100 anos, né? Mas eu tô só com 48. Na minha época. Mas é interessante que quando a gente assumiu a prefeitura em 2009, só tinha um prédio em Biguaçu, que era o próprio do prédio do Castelo, que era o nome do prédio é Cônigo Rodolfo, a gente só chama de prédio do Castelo. Só existia aquele prédio ali, cara, em 2009. Depois que o mercado imobiliário começou, que deu um boom. E um dos primeiros booms que deu aqui na região, inclusive vinha de encontro com o meu negócio, porque eu fazia muito, ainda faço, né? No carro-chefe é o Minha Casa Minha Vida, né? Que até hoje mudou o nome, mas sempre foi o mesmo programa. Só que daí entra um governo, muda o nome, entra outro, volta com o mesmo nome, mas é o mesmo nome. Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, a mesma coisa. Então, um dos primeiros booms que aconteceram foi Minha Casa Minha Vida, né? Hoje nós temos assim... Aí no começo, que estava a economia bombando, todo mundo inventou de construir. Todo mundo que eu digo assim, o cara era advogado, sobrou um dinheirinho, eu vou fazer uma Minha Casa Minha Vida. Outro cara, eu vou fazer uma Minha Casa Minha Vida. Quando o negócio começou a apertar, que daí deu uma mudada no cenário econômico, aí separaram os homens das crianças, né, cara? Daí quem estava só se aventurando, a margem começa a diminuir,
Aí tu começa a selecionar. Paralelo ao Minha Casa Minha Vida, começaram a vir obras interessantes para o município, alto padrão, prédios maiores, né? Então, hoje eu vejo assim, Biguaçu, ele talvez não tem um potencial enorme, mas vocês que estão no ramo imobiliário como eu, mais ainda atuando como eu, falta áreas, faltam terrenos para mais construção, né? Então, assim, Biguaçu, eu sempre digo, tem que começar a expandir para outros lados, porque se tu olhar a geografia da nossa cidade, Biguaçu ele está espremido entre um morro e o mar, né? Ele está ali. Então essa região está toda adensada já de urbanização, né? Então hoje nós temos que começar a expandir. Já está expandindo, né? Mais ainda em direção a Antônio Carlos, Três Riachos, né? Que são áreas que tem que ser exploradas. Por quê? Porque aqui já está adensado. Sim. Né? Saturado. Já está saturado. Um dos maiores bairros que nós temos hoje, o bairro Fundos, já tem população enorme, né? Nós temos aqui ainda essa região toda aqui do centro, que tem ali aquelas áreas do Forte Atacadista, o terreno do Castelo, ali o terreno da RDO. A RDO, por exemplo, quer investir em município, mas aquele terreno ainda está com um problema sério daquele canal ali, que foi tampado, que depois de tampado, aquilo ali ainda está em juízo. Nós temos essa região ali que pode ser desenvolvida. Fora isso, cara, assim, ó, eu vejo que o mercado ainda está aquecido, mas nós precisamos... Cara, é difícil até eu falar, porque assim, ó, eu vou voltar a falar do poder público, mas é que a cidade tem que crescer como um todo para poder atrair mais pessoas para cá, para não virar uma cidade dormitório, né? Hoje nós temos, por exemplo, um projeto que hoje é um projeto que eu digo assim, inovador, que é o Deltaville. O Deltaville foi um marco também de mudança de paradigma. O Deltaville também foi concebido na nossa época. E aí a galera começou assim, mas um terreno de 150 metros quadrados, cara. Isso é muito pequeno, né? Não dá pra fazer nada. Bem assim mesmo. Que nós tínhamos essa fama de que os nossos terrenos são 360 aqui no mínimo, né? Sim. Reduziu pela metade. Isso, aí veio esse empreendedor para cá, começou a fazer esses condomínios, colocar esse terreno de 150 metros quadrados, mudou um pouco, já mudou a cabeça da galera. Cara, de uma hora para outra o negócio explodiu. Né? Então, já é uma... E assim, ó, e o Deltaville ali, os condomínios, trouxe muita gente de fora para morar aqui. Muita mesmo. Muita gente. Pela qualidade de vida, né? Isso, Então agora a cidade tem que acompanhar. Por exemplo, assim, ó, eu sei que tem muitas pessoas ali que estão ali, que moram ali. Eu vou até assim dizer que essas pessoas não trabalham em Biguaçu. Mas quem sabe os filhos vão trabalhar. Né? Então a gente tem que fazer a cidade crescer de certa forma que as pessoas começam a viver mais aqui. Possam atender as pessoas na questão da educação, da saúde, principalmente na geração de emprego. Então, isso é uma preocupação muito grande nossa, na geração de emprego. Por quê? Porque as pessoas têm que viver a cidade. Então, vamos supor que o cara veio morar aqui, mas o cara trabalha em outro lugar, talvez ele é funcionário público, mas quem sabe os filhos já possam vir ficar para cá e morar aqui e trabalhar aqui. Então eu vejo que, só resumindo a tua resposta, que o mercado imobiliário Biguaçu ainda é bom, está bom, tem os mesmos problemas que os outros lugares. Volto a dizer, talvez falta um pouco mais, talvez a gente achar assim, um incentivo de trazer pessoas para morar aqui. Mas o déficit habitacional é muito grande. Mas eu digo que a cidade cresceu hoje, está com 80 e poucos mil habitantes. Cresceu bastante. Na nossa época era 67 mil, então tu cresce aí 20%. 20% é bastante coisa, né? Há pouco tempo atrás a gente estava em 70, né? Acho que deu um bom, os 2 anos agora, 10 mil pessoas. O crescimento ele é bom, mas ele gera também problemas. Né? Sim, tem que acompanhar, né? Eu sempre dizia também, outra frase que eu sempre usava assim, eu não quero ter a maior cidade, eu quero ter a melhor. Não adianta também tu inchar a cidade de gente, não ter qualidade de vida, né? Então não adianta. Então tu tem que crescer para e passo com o desenvolvimento. Não adianta só você fazer uma cidade eu quero que Biguaçu seja maior que Palhoça. Não, para quê? Não precisa. Não é uma competição, né? Não é uma competição, não. E a gente não precisa ser grande para ser boa. Tem que ser boa, dando condições para as pessoas morarem aqui, né? Sim.
Nós já somos melhores sendo pequeno, imagina ser melhor e grande, né? Daí é sacanagem, né? Quando o senhor fala assim sobre trazer mais incentivos, assim, o que o senhor se refere mais em relação a isso? Biguaçu hoje, tipo assim, tem ramos comerciais interessantes. Por exemplo, o setor do logística é grande no município de Biguaçu. Atrai bastante, tem muitas empresas de logística na cidade. Aí você tem que, o poder público tem que estar antenado para saber o que esse setor precisa. Setor com tecnologia. Hoje, claro, tecnologia, a gente compete com um concorrente muito forte que é Florianópolis, né? Florianópolis virou um polo tecnológico gigante. Mas nós temos que se aproveitar também de Florianópolis para tentar ver o que a gente pode trazer para cá. Então, existem setores da economia que a gente tem que pensar no que a gente pode trazer. Indústrias. É claro que o setor industrial hoje é um setor que já é mais complexo, mas ainda assim nós somos um polo plástico, né? Nós temos um setor plástico forte no município de Biguaçu. O que a gente pode, quem sabe, fazer para aproveitar do setor plástico para trazer outras coisas voltadas ao plástico, né? Que são interligadas ao plástico. Então, hoje é assim, cara. Hoje nós temos por muitos anos, ainda hoje, a maior arrecadadora de impostos, que é a base da Petrobras, mas hoje nós temos uma outra empresa que está batendo ali na arrecadação de impostos, que é uma grande distribuidora de produtos, que é a Guerit, que é do setor logístico. A Guerit está em Biguaçu hoje, cara. A gente tem que agradecer e perguntar o que vocês estão precisando que um poder público possa ajudar. Por quê? Porque a Guerit vai ter, além da arrecadação, 100, 200 funcionários. Esses funcionários têm que morar aqui, eles têm que comprar para comida aqui, eles têm que almoçar aqui no restaurante, eles têm que usar aqui das lojas. Então, essa é a cadeia da economia. Então, uma empresa, quando vem para cá, ela traz uma série de benefícios. Então, cada vez mais nós temos que trabalhar nesse setor, cara. Outro setor importante, outra empresa que essa também veio, tanto a Guerit como essa outra que eu vou falar agora, também veio na nossa época. Na época que foi o Ramon e o Castelo trouxeram. Eles vieram porque tiveram condições de vir, foram interessantes, mas nós sempre deixamos a porta muito aberta e pode perguntar para eles. Que é o centro de distribuição do Queires, né, cara? Hoje é uma potência aquilo ali. Quantos empregos aquilo ali gerou para o município de Biguaçu, cara? Quantos? E é um motivo de orgulho, né? Tu ter empresas desse porte aqui no município, porque geram, principalmente, que é o mais importante, emprego, cara. A pessoa que está empregada, ela tem condição de viver, ela tem condição de comprar, ela pode ser um futuro cliente nosso no ramo imobiliário, né, cara? Então, tu tem que trabalhar muito nesse setor do município. Tu tem que pensar realmente, como aquilo que eu falei lá no começo, no tripé, mas pensar também nessas outras áreas que a gente possa ajudar o município a crescer. É um empresário, né? O empresário realmente é importante. A gente veio pela própria construtora Moinho, que hoje é a maior do estado, segmento Minha Casa Minha Vida, né? Construtora daqui. Quantos funcionários, né? A Moinho tem. Isso. Todas as construtoras aqui eu vi crescer, porque não tinha muita construtora aqui no município. Hoje nós temos a Moinho, tem a RCL, tem outras construtoras grandes aqui, tem outras que vieram para cá que são menores, mas tem várias construtoras aqui crescendo, todas elas gerando emprego, cara. Isso é importante, né? Isso, olha, o Moinho, se eu não me engano, tem 300 ou 400 funcionários, cara. Só aqui? Só em Biguaçu. Olha só. E agora está se expandindo, são né? 400 famílias, cara. São 400 famílias. Então isso aí é importante, né, cara? É importante para nossa cidade. E esse dia eu vi um dado, inclusive, que eu acho que a Moinho é responsável por esse resultado. Não sei se vocês viram que Biguaçu, a nível nacional, está entre as 20 cidades onde as pessoas mais moram em apartamentos. Eu pensei, cara, é por causa da Moinho? Porque obra em cima de obra. Tem uma grande parte deles nisso. Né? Com certeza, tem um dedo deles ali, né? Teve empresas, com todo respeito, como eu digo, a empresa, quando ela investe na cidade, ela está pensando em várias coisas, inclusive no lucro, né? A empresa vive de lucro, né? Sim. Mas teve várias empresas que construíram, saíram daqui, e a Moinho ficou e até hoje e traz benefício para a cidade. Além da lei que a gente também criou, que é a lei do incentivo do impacto de vizinhança, aquilo que eu estava falando para vocês fora do ar, do impacto de vizinhança, do que quando a construtora faz um empreendimento acima de 90 unidades, ela tem que destinar 3%, agora até, se não me engano, aumentou para 5%, mudaram a lei, 5% de volta para o município. Então, a Moinho, outras empresas também, eu estou lembrando da Moinho agora que nós estávamos falando da Moinho, fez várias coisas aqui no município de Biguaçu do impacto de vizinhança.
esse impacto de vizinhança, além de trazer o benefício, traz benefício também para a própria construtora, porque aí tu cria um conselho, o conselho vai definir para onde que vai aquele recurso do impacto de vizinhança. Tu pode fazer um instrumento público próximo do empreendimento que pode até ajudar as pessoas que vão morar ali. Uma creche, um posto de saúde, né? Então isso é importante também. Então olha como isso tudo, quando se faz com seriedade e com transparência, cara, as coisas vão acontecendo, né? Então por isso que é importante assim, ó, e uma coisa que eu sempre tomava muito cuidado, porque às vezes o cara é empresário, vem para cá, constrói um negócio, ganha dinheiro e deixa a bomba aí para o município, né? Teve construtoras que quebraram. Inclusive, né, teve construtores que vieram para cá, venderam os apartamentos tudo, daqui a pouco quebrou a construtora, pô. Então isso é outra coisa, quando eu falava lá no começo que todo mundo queria construir Minha Casa Minha Vida, mas depois quando veio realmente a crise, aí separou os homens das crianças, inúmeras que eu conheço quebraram, né? Os caras não faziam conta, achavam que era tudo assim fácil, daí daqui a pouco começou a aumentar os insumos, preço do ferro, preço disso, daquilo, a margem vai lá embaixo, você ou quebra ou, né, ou vai pegando dinheiro emprestado no banco até quebrar mais ainda, né? Quebrar de vez. Então, você pode pegar dinheiro no banco, mas você tem que saber que você tem que pagar, né? Então, tem que fazer uma planilha, né? E tem gente que achava que não, que era só puxar tijolo e fazer... Só vai. Tinha uma lenda aí que os caras falavam, tu constrói uma casa e a outra tu ganha totalmente de lucro, 100%, né? E a gente vê que essa não é a realidade de quem constrói de verdade, né? Não existe. A margem é apertada, A margem é apertada. Hoje tu tens que pensar muito no teu custo, cara, porque a venda vai acontecer, uma hora ou outra, pode demorar, mas vai acontecer. Agora, aí não adianta tu construir por 100 e querer vender por 90, né? Não tem como. Então tu tens que vender. E também não adianta que tu achar que vai vender por 200 que não vai vender. Tu tens que ter ali um certo equilíbrio financeiro para poder te manter, né? E bacana entender também por essa lei ali, passar pro pessoal que tá assistindo, porque muita gente comenta assim, pô, vem, constrói, e não constrói uma creche, não constrói um posto de saúde, aí tá vindo um monte de gente e a cidade não tá acompanhando. Não, mas existe uma lei hoje que dá a construtora meio que obrigada a construir alguma coisa, mas tem um conselho que é direcionado. Então, muito vem do órgão público também direcionar para certo esse investimento, né? Vou construir uma creche, vou construir um posto de saúde, então não depende só da construtora, tem um outro lado também que caminha junto, que é o poder público, Sim. né? Outra coisa que nós temos que pensar muito também, isso a gente pensou na época e tem que continuar pensando nisso, é no sistema viário, né? Porque tu começa a botar gente, tem que pensar para onde é que esse pessoal vai sair de carro, se o pessoal vai andar de bicicleta. Sim. Então os primeiros metros de ciclovia foram nós que fizemos, as primeiras avenidas, e isso aí tem que pensar e continuar, porque daqui a pouco, falei daquela área ali, dessa área na região central aqui, daqui a pouco foi feita aquela rua do lado ali do Forte Atacadista, daqui a pouco vai ter que ser feita outra avenida, vai ter outras ruas vão ter que aumentar. Nós falamos de uma coisa que é a nível de estado, mas o município tem que pressionar. Foi falado que eu falei que essa região da SC 407 em direção a Antônio Carlos, que são 10 quilômetros que fica dentro de Biguaçu. Tem gente que acha que passou da ponte ali já é Antônio Carlos, não é? São 10 quilômetros até chegar a Antônio Carlos. Nós já temos que pensar também numa marginal ali. Isso na época foi falado, mas daí vão... Ramon, por que tu não fizesse então? Primeiro que a rodovia é estadual, não é municipal. O que a gente tem que fazer? Na época eu consegui, com o governador Colombo, que fosse feita a repavimentação, que aquela rodovia estava destruidíssima. Foi feito na nossa época através do governo Colombo. Uma marginal vai ter que ser pensada urgentemente. Se o Estado não tem condição de fazer, tem que ser feito ali alguma coisa tem que ser feito, um instrumento que possa ser, até que os empresários façam e doem para o município ou para o Estado, entendeu? Isso pode ser pensado também. O Deltaville fez aquele Deltaville industrial, né? Aquele condomínio industrial. Ali, na época, quando o Deltaville veio mostrar o empreendimento que eles iam fazer, que a gente viu aquilo ali, poucas mil casas aí, quantas mil casas vão ser aí? Daí o Castelo disse, e essas pessoas vão trabalhar onde? E aí nós exigimos que fosse feito um loteamento industrial também. Porque uma parte tem que ser, cara, para pelo menos ter a oportunidade, não é que todo mundo vai trabalhar ali, mas ter a oportunidade de gerar emprego também e gerar renda.
E ali vocês viram que também ali foi feita uma pequena marginal onde tem acesso para esse condomínio do Deltaville. No futuro, cara, eu acho que vão ter que se unir aí, nem que seja feito, eu estou chutando aqui uma isenção de impostos para as empresas e seja feito uma marginal, cara. Sim. Porque o movimento ali está cada vez maior, agora, principalmente agora, esqueci de falar uma coisa importante, que é o anel viário, né, cara? O anel viário trouxe uma visibilidade do nosso município gigante. Regiões como Sorocaba, Fazenda, tudo aquilo ali vai crescer, cara. Essas áreas que o senhor falou que tinha que crescer, na verdade, né? Muito E aquilo ali é o que vai porque crescer agora. Vai ver um terreno ali onde tem rótula, que é saída, uma fortuna, milhões. Acho que tem muito empresário ali comprando também, né? Isso, tem empresários aqui que tá comprando realmente onde é que tem rótula para construir empresas futuramente. Sim. Mas ali tem que ser o futuro de Biguaçu mesmo, porque tem muita terra ali. Aí a gente antes não tinha acesso facilitado, mas agora, o que impede a pessoa morar ali em Três Riachos e trabalhar em Palhoça, por exemplo? Ela pode? Claro, pô. Antes não tinha como, né? Claro. Loucura? Com certeza. Ô Ramon, se você pudesse projetar hoje Biguaçu para 2030, nem vamos muito longe, o que você se torna hoje prioridade absoluta para o desenvolvimento sustentável na nossa cidade? Aquilo que eu falei um pouco assim sobre a questão de pensar em geração de emprego e renda, eu acho que é importante para a cidade. Porque eu vou fazer assim, vou falar grosso modo, mas por exemplo, hoje você quer vender um apartamento de 1 milhão para uma pessoa. O que vai atrair essa pessoa, além do seu prédio, além do seu apartamento bom, prédio bom, o que mais pode atrair uma pessoa a vir morar para cá? Olha, eu vou trabalhar em Biguaçu, Biguaçu é bom de viver, Biguaçu é uma cidade que é segura. Então nós temos que, volto a dizer, tudo está entrelaçado, cara. Mas o empresário ele tem o seu papel, o poder público tem o seu papel. Então tu tem que pensar realmente em fazer uma cidade com boas vias. Volto a dizer, a questão de segurança é importante, aí é um papel mais da polícia, que é do Estado, mas o município tem condição também de ajudar. Então nós temos que pensar em Biguaçu nisso, a questão do crescimento vertical. É interessante que tu falasse que Biguaçu é uma das 20 cidades que mais cresceram verticalmente, né? Que mais tem pessoas morando em apartamento. Existe um instrumento na cidade que é importante, que é o plano diretor. Inclusive, na época, quando a gente foi a primeira cidade aqui da região que botou o anel viário no plano diretor, que não estava, né? Não tinha o anel viário, né? E nós temos que pensar assim, ó. Nós podemos sim verticalizar a cidade, diminuir talvez, vamos supor, deixar mais áreas permeáveis, porque Biguaçu tem um problema com chuva, por isso que a gente investiu na época na macrodrenagem. E a macrodrenagem é um projeto que ele não pode parar, cara, ele tem que continuar. Ele não é um projeto só do Ramon, só do Castelo. Ele tem toda a gestão que entrar tem que fazer mais um pouco. É igual o asfalto. Vai fazendo o asfalto, o outro vai fazendo mais um pouco, vai fazendo mais um pouco. A macrodrenagem é a mesma coisa, cara. Não pode parar. Além da manutenção, ela tem que continuar. Então, assim, ó, tu pode tentar fazer a tua cidade ela diminuir horizontalmente para tu ter mais áreas permeáveis e subir verticalmente. Pode fazer. Para daí você ter uma qualidade de vida. Pô, tu tá morando num prédio onde tu tem um bom lazer, uma boa qualidade de vida e a cidade tá fluindo melhor. Hoje, volto a dizer, Biguaçu melhorou bastante pra gente o anel viário, porque a gente tem menos trânsito na BR-101, apesar de que tem dias que não tem jeito, mas são coisas que a gente tem que pensar assim, o que eu quero fazer para trazer esse cara para morar em Biguaçu? Ou o que eu tenho que fazer para esse cara mudar de apartamento e continuar em Biguaçu? Porque muita gente diz, eu não quero mais morar em Biguaçu porque Biguaçu não me atende, eu não tenho um imóvel bom. Então nós temos que pensar o que a gente pode fazer a cidade crescer. Volto a dizer, cara, o corretor de imóveis, cara, ele tem um papel fundamental, cara, no município de Biguaçu, porque nas cidades, porque ele é o cara que ele, além de ajudar a construtora, ele ajuda a cidade, porque ele está trazendo gente para cá para morar e todo mundo tem que estar conversando e falando a mesma língua, seja o poder público, seja o construtor, seja o dono de imobiliária. Inclusive eu estava falando com um dono de imobiliária do governo de Celso Ramos semana passada, que eu vi um projeto muito interessante, cara. Ninguém inventou a roda, ela já está feita, né? Mas em Porto Belo existe uma associação de construtoras imobiliárias. E os recursos que são destinados para, eu não sei, a grosso modo, eu até vou pegar essa lei lá para dar uma olhada. Tipo, eu não sei qual é o percentual, ele me falou, mas esqueci, de taxas de habite, de taxas de alvará e de outorga.
ele é destinado para essa associação, e essa associação faz as melhorias na cidade, pô. Isso está acontecendo muito em Porto Belo, por isso que deu aquele boom em Perequê agora, né? Não só em Porto Belo, Itapema ali com aquele... O Moles lá que está sendo feito o Hard Rock é com recurso dessa associação. Exatamente. São 4 consultores imobiliários juntos, se juntaram e fizeram uma... O presidente da associação é o dono lá da construtora Maibelli. Maibelli, o Michael. Isso. Então, olha só que legal. Por que a gente não pode ter isso aqui, pô? Pensar. É uma boa ideia. Exatamente. Pensar, porque... É um negócio que já vem de Balneário Camboriú e veio se estendendo, né? Itapema, hoje tá em Porto Belo. O que é bom tem que ser copiado, cara. Sim. É verdade. Né? O que é bom tem que ser copiado. Então, eu acho que isso é interessante. Eu falei para ele de governança social, ele disse, cara, até foi pensado aqui, mas morreu a ideia. Seria interessante, principalmente para cidades balneárias como o governador César Ramos tem um potencial enorme. E quando eu falo governador César Ramos, no caso, eu falo com muito carinho, porque era tudo Biguaçu. Era tudo Biguaçu. Foi desmembrado, foi emancipado, mas se confunde as fronteiras ali. Tu estás aqui, estás lá, ele está aqui, está lá. Então eu vejo que a comarca em si ainda é a comarca de Biguaçu. Ela tem como condição de crescer homogeneamente, né? Então, no caso, nós somos um produtor rural fantástico. Nós temos uma produção agrícola muito grande. Nós temos um balneário gigante. E Biguaçu nós temos um potencial enorme na questão do comércio. E nós vamos para governadores, vem para cá. Então, acho que a ideia da associação, cara, é uma baita de uma ideia, tá? Porque até tu desburocratiza algumas coisas que às vezes no poder público é mais engessado para tu fazer e numa iniciativa do ente privado seria mais fácil. E o que acontece lá é que o dinheiro da outorga, né, que é comprado pelas construtoras, não vai para a prefeitura. Fica com as construtoras. Eu acho que é só da outorga, né? Isso, é outorga. E daí vamos se reunir lá, o pessoal vão lançar uma obra, tipo a revitalização lá da rua. Eles querem fazer o calçadão também. Isso, querem revitalizar a praia de Porto Belo, né? Isso. Vamos reunir agora então. Tu tá devendo tanto. Reúne isso e faz. E daí não precisa de licitação, nada. Quem ordena é tudo das próprias coisas. Mas imagina isso em governador Celso Ramos já ia funcionar bastante, né? A diferença é que ia estar na cidade, porque a gente tá aqui do lado, a gente sabe como é que funciona lá, mas né? Assim, todas as cidades, né? Todas as cidades seria muito bom. Até mesmo Biguaçu. Biguaçu, a lei do índice foi criada também na nossa época, não existia, tá? A lei do índice foi criada para quê? Primeiro, não foi pensado só nas construções, foi pensado nas desapropriações da macrodrenagem. E nas desapropriações da macrodrenagem, também nas desapropriações de ruas, tipo aquela avenida que a gente fez atrás da Univale, entendeu? Aquilo ali, as pessoas que tiveram imóvel ali que foram indenizadas com o índice. O índice virou uma moeda paralela, né? O município ele não cria índice, porque se ele criar índice, ele vai concorrer com as pessoas que foram indenizadas e vai ser uma concorrência desleal. A Lagoa do Hamilton também foi desapropriada, foi paga em índice. Uma das últimas coisas que eu fiz foi o cemitério, que eu fiz a ampliação do cemitério, o proprietário foi indenizei com índice, entendeu? E ele não reclamou porque depois ele vendeu esse índice para a construtora, entendeu? Então, eu acho que é interessante, além do índice que foi feito, foi bom para o município, agora se pensar nessa questão de se criar esse valor, talvez do índice, para poder fazer benefício para a cidade. Eu acho que é importantíssimo. E assim, cara, as pessoas, elas querem, não querem muito, cara. Elas só querem viver bem, cara. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar nesse sentido. E as pessoas já gostam da cidade em si, né? Se conseguisse dar uma melhorada em algumas áreas, e não é muita coisa não, tá? Porque a cidade é uma cidade boa. Sim, cara. E assim, ó, nós estamos falando aí de... eu falei de imóvel de 1 milhão. Mas assim, ó, nós temos bairros aí com imóveis menores, de valor menor, que a gente pode favorecer essas pessoas, cara, que pagam aluguel, que vão deixar de pagar aluguel, né? Então querem ter o seu teto, querem pagar o seu... Cara, eu já... Nossa empresa ali já financiou... cara, eu já passa de 4 mil imóveis, eu acho. Foi já o que foi financiado pela gente ali, né? Através da Caixa. Então a gente já presenciou tanta coisa assim, de pessoas chorando quando assina um contrato, sabe, cara? É emoção, né? Muito grande. Cara, a pessoa tá lá, tá querendo, tá comprando o seu teto, né, cara? O seu lar, né? Isso aí é bacana, sabe? Então, e para essas pessoas que a gente também tem que trabalhar, né? Para fazer elas terem essa vontade, esse orgulho de crescer, de viver aqui na cidade de Biguaçu, né? É bacana. Sim. E agora acho que tá quase no nosso horário, né?
Só finalizando aqui, eu percebi... Vai passando rápido, né, cara? Passa rápido, é com uma conversa, é de boa, né? A gente percebeu aqui que o senhor ainda tem uma paixão bem grande pela política e principalmente por Biguaçu. E aí, eu acho que ficou uma curiosidade. O senhor ainda tem alguns planos de talvez voltar ativa aqui no nosso município? Cara, eu tenho vontade de voltar, não sei quando, né? Cara, não digo só voltar para a política, eu sempre vou estar atuando, independente do ramo que eu estiver atuando, eu vou estar atuando para a cidade. Quando entrei para a política, cara, eu entrei para fazer algo para o benefício das pessoas, cara. Esse foi o meu mérito. Esse foi o meu grande objetivo. E hoje eu tenho meus filhos aí que estão na idade da adolescência, então estou dando atenção muito para eles, assim, eu acho que é importante, eles estão numa fase que precisam muito do pai e da mãe, então eu estou muito focado em ajudá-los, né? Eles trilhar o caminho deles, né? Assim como cada um trilhou os nossos caminhos, né? E quem sabe lá na frente, cara, a gente possa pensar novamente, mas vou estar sempre antenado, né? Como eu falei, sempre conversando com o ramo imobiliário, por ser corretor, por ser delegado do Cresci, sempre conversando com o setor público, né? Com os empresários. Muitos empresários me procuram, cara, né? Mesmo eu estando afastado da prefeitura há 4 anos, mas me procuram para perguntar alguma coisa, para tirar alguma dúvida, eu encaminho, eu falo, eu peço para procurar esse ou aquele na prefeitura. Nós temos hoje uns funcionários da prefeitura muito bons, temos setores ali. Educação eu sou suspeito a falar, porque eu sempre falei que Biguaçu teve a melhor educação de toda a região, né? Nossos professores sempre foram muito, muito bons, mas nós temos setores da prefeitura que são muito importantes para o município e dão muita atenção, então eu sempre direciono esse ou aquele. Então, resumindo, eu vou responder e começo a falar, né, cara, mas tem vontade sim, mas não sei quando. Não é o momento agora. Agora, cara, focado mais na família. Tu pode ter certeza que assim, ó, eu tô aqui falando com vocês há 1 hora, eu não teço críticas a ninguém, cada um faz o seu papel. Eu penso para frente, cara. O retrovisor é maior que o para-brisa é maior que o retrovisor. Né? Então eu olho para frente. Eu olho para frente. Então vamos olhar para frente, vamos ver a cidade crescer, todo mundo junto, cara. Se tiver que crescer, se tiver que precisar de mim, eu sempre coloco à disposição. Quando eu saí da prefeitura, eu fui em cada setor da prefeitura, em cada lugar e disse: ó, gente, tô aqui, quero ajudar vocês e eu quero que vocês continuem fazendo a cidade crescer, porque eu sou empresário também, quero ver a cidade crescer. Então vamos fazer todo mundo crescer. Se nós não fizer, quem vai fazer? Né? Então esse é o meu grande objetivo, cara. Se precisar, o Ramon volte de novo para a política, vou voltar. Agora, principalmente, eu quero ajudar. Esse é o grande objetivo. É que não é andar de bicicleta, nunca esquece. É verdade. É verdade. Bom. Então a gente finalizou agora mais um episódio do nosso Corretando Podcast. Salmão, obrigado pela presença do senhor aqui. Foi um episódio muito legal. Acredito que podemos trazer até outras vezes, junto com o Alisson dessa vez, que está devendo também para a visita aqui. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Tá, Salmão? Agradeço do coração aqui a presença novamente. Eu que agradeço. O Alisson trabalha com a gente lá, ele é mais quietão, mais envergonhado, né? Mas eu acho que era interessante trazer ele na outra vez junto, porque para falar, a gente falou, mas daí quem sabe a gente faça um só especificamente para mais focado ali no papel do Alisson, né? Tirar dúvidas, porque vocês sabem que vocês que trabalham no ramo de corretagem, existem muitas dúvidas, né? A pessoa, né, tem essas dúvidas no financiamento bancário, andou mudando o programa Minha Casa Minha Vida, melhorou aí, cresceu a faixa de valor. Então estou à disposição para um próximo evento aí, próximo programa, a gente conversar sobre isso especificamente e tirar essas dúvidas. E desejo sucesso a vocês, né? Boas vendas, né? E que a gente possa estar fazendo o que... Eu tenho certeza que vocês pensam como eu penso, fazer a cidade crescer, todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar fazendo a cidade crescer. Então, mais uma vez, obrigado. A gente agradece, Ramon. Valeu.